Olá pessoal do canal Destrancadamente. Será que existe uma maneira, uma forma, um jeito da gente acabar com todos os problemas da gente e quem sabe até os problemas do mundo? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Eu sou um profissional do conhecimento e como profissional do conhecimento eu me dedico justamente a isso. Mas como assim? Como é que você não resolveu todos os problemas do mundo? É porque quando a gente resolve um problema, aparecem outros. É assim que é a vida. Ou você acha que todos os problemas vão sumir num passe de mágica, tá certo? Só numa utopia, o dia que a gente for para um paraíso, nirvana, outro planeta, desencarnar, sei lá, os problemas existem. E esse que é o legal. A gente, com o conhecimento, a gente pode resolver problemas, porque, como eu já disse em outro vídeo, sabe como é que chama problema na Alemanha? Não precisa chamar, eles vêm sozinhos, em qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente faz para resolver os problemas é não deixar os problemas se acumularem, não deixar os problemas se repetirem. É a gente viver, e viver é resolver um problema. Desde que a gente nasce, resolver problema é uma constante na nossa vida. Ou eu estou mentindo, ou não é isso. É assim, para todo mundo. E isso vale para pobre, para rico, quem mora na Ásia, quem mora nos Estados Unidos. Você acha que americano não tem problema, rico não tem problema? Todos temos problemas. E como que a gente faz para resolver os problemas que acontecem para todos, em todos os lugares? Aumentar o conhecimento. Como é que a gente aumenta o conhecimento para resolver problemas? Através de um método, uma maneira, um jeito, que é o que eu perguntei no começo do vídeo. E qual é essa maneira, esse jeito? Bom, existe qualquer jeito que você possa imaginar por aí que vão te falar para você, só que não vai adiantar nada. Só existem dois métodos gerais para resolver problemas no mundo. O primeiro método consagrado e que resolve problemas do mundo é um método chamado método científico. Eu sou cientista, tenho doutorado que comprova isso, além de publicações, etc, etc. Mas enfim, o que a gente tem que fazer é conhecer pelo menos algumas coisas dessas, como método científico, e existem outros métodos que ajudam o método científico, complementam o método científico, que são chamados métodos de análise e solução de problemas, que é o que eu usei na minha vida profissional como executivo de empresa há 30 anos, e eu uso isso no dia a dia na minha própria empresa. Como que funciona isso? Bom, são métodos bastante completos, tá certo? E que levam mais do que o tempo que a gente tem num vídeo para poder detalhar. Mas o mais importante de tudo isso, que eu acho que é a maior contribuição que esse vídeo pode dar a quem estiver assistindo, a solução de problemas, a solução de acidentes aeronáuticos, nós tratamos em outros vídeos, há problemas que me angustiam, como por exemplo, por que quebra tanta ponte, por que tem tanta coisa que dá errado, por que as coisas não melhoram, são problemas. Então, é melhor a gente, pelo menos, começar do que ficar só olhando essas coisas passivamente, não é mesmo? Então, eu vou dar o início do começo para a gente começar a entender sobre a natureza dos problemas. Eu fiquei fascinado quando eu aprendi. Eu acho que quem aprender isso nesse vídeo, quem conseguir compreender, vai dar um salto de conhecimento na vida dela e vai estar cumprindo os objetivos deste canal, a nossa proposta,
que é destrancar a mente e melhorar todo mundo através do conhecimento. Então vamos lá, do que nós estamos falando? Então os problemas, eles são de apenas e tão somente duas naturezas. Olha que fácil. Quem que garante isso? Você está inventando agora para encher linguiça aqui no vídeo para a gente ficar assistindo? Óbvio que não, eu sou um cientista. Quem garante isso são os estudos que foram feitos desde 1912 por um estatístico que depois foram complementados por uma pessoa muito famosa, que é um outro físico que trabalha com estatística, chamado Deming. Ele também é conhecido como o pai da qualidade total e é uma das grandes referências que a gente usa no curso que eu criei na Unicamp de pós-graduação, em nível de especialização, em gestão de processos industriais. Legal. Então vamos começar a entender da seguinte maneira. Primeiro, a vida é um processo. Pode ser um processo que não evolui, pode ser um processo que até retrocede. Não é que ele não evolui, ele piora. A gente deixa o processo degradar. Ou pode ser, como eu imagino que todo mundo imagina para si mesmo, para as coisas, o que está em volta dele, que a vida e tudo deveria ser um processo de melhoria. E para melhorar o processo, os processos, tudo na vida, eu tenho que resolver problemas. Mas esse estudo do Deming, que a gente chama inclusive, os estatísticos conhecem bem isso, chama controle de processos industriais, controle de processos em geral. Esses processos, eles, no caso de uma indústria, eles têm que ser controlados. No caso de qualquer coisa que vai para o espaço, uma aeronave, um sistema de segurança de voo, um carro, tudo isso são sistemas que têm que ser controlados, tá certo? Bom, os sistemas, e a nossa vida é um sistema, por quê? Porque nós somos um sistema biológico, nós somos um corpo, tá certo? Os sistemas todos dependem de processos. E os processos podem ter desvios ou erros. Isso é um problema. Legal. E este problema, esse desvio, esse erro, ele tem duas naturezas distintas e não mais do que duas naturezas distintas. Então nós podemos agrupar todos os problemas, desvios, qualquer coisa indesejada em dois grandes grupos. E é essa a grande contribuição desse vídeo. O primeiro grupo é o grupo do que a gente chama, o que eles deram o nome, de causas comuns. Causas comuns. O que são causas comuns? São causas devidas ao próprio sistema. São causas intrínsecas ao sistema e que a gente tem que correr atrás, através de métodos de análise e solução de problemas, através do raciocínio científico, através do método científico para resolver. Esses problemas, entre aspas, são resolvíveis. Não importa a dificuldade, o tempo que leva, mas a gente, trabalhando neles, um pouco, muito, durante muito tempo, a gente vai resolver. Então, se ainda existe problema, obviamente, é porque a gente não resolveu todos. Mas tem um método, tem a maneira de raciocinar, tem a maneira de abordar, tem a maneira de encontrar a solução. Esses problemas, eles não têm que permanecer. A gente pode evoluir, e a gente evolui. Pois bem, o que são essas
esses primeiros tipos de problema, dos únicos dois que tem, que são os chamados problemas com causas comuns. O nome causa comum é devido ao próprio sistema. Eu vou dar um exemplo simples, até porque a gente tem que ser rápido aqui no vídeo, que é assim: imagina uma pessoa que atrasa. Ela atrasa, ela sempre atrasa. Esse problema, esse desvio, essa coisa indesejada, pelo menos para os outros, que é o atraso, esse resultado indesejado, que é o atraso, é aquilo que a gente chama, essa é a linguagem técnica, o jargão que a gente usa, é devido a uma causa comum. O que é devido a uma causa comum? É que é devido a uma pessoa. Estamos considerando essa pessoa como um sistema. A gente pode considerar tudo como sistema nesse sentido, até atender a definição e tal, mas pouco importa, vocês estão entendendo. Imagina que seja o sistema de vida da pessoa. No sistema de vida da pessoa, atrasar é normal. E é uma causa comum, por quê? Porque é uma causa do sistema. E eu posso agir no sistema para evitar esse erro, desvio, essa solução inadequada, esse resultado inadequado, não esperado, não desejado. Tudo é sinônimo. Então eu posso resolver tudo isso, primeiro, sabendo que, nesse exemplo, o atraso faz parte do sistema de vida da pessoa. Então, vamos supor, só como exemplo, que para resolver isso, a pessoa vai num psicólogo, conta os problemas da vida dela e o psicólogo, através de métodos estruturados, científicos, que é o que se aprende quando a gente vai numa universidade, numa faculdade, faz um curso superior, inclusive, obviamente, de psicologia, a psicóloga, com conhecimento científico e com conhecimento de métodos de análise e solução de problemas da psicologia, vai tratar qual é a grande diferença deste problema dos outros que eu vou mencionar mais para frente, dos dois únicos tipos, deste tipo de problema. Este tipo de problema, ele tem solução. Ele tem solução porque ele faz parte de um sistema e se a gente utilizar o método adequado, o conhecimento adequado, esse problema poderá ser resolvido. Então, neste exemplo, para a gente ficar nele, ele vai no psicólogo, a pessoa vai no psicólogo, conversa com o psicólogo tem uma terapia. O que é uma terapia? É um método, é um jeito, é uma forma estruturada, científica, de tratar. É um método que sempre deu resultado, isso chama terapia, uma forma de tratar. Então, através do conhecimento, veja, estamos resolvendo problemas e o conhecimento é a chave de tudo. A pessoa vai, consegue uma melhoria e ela para de atrasar. Pronto. Resolveu o resultado indesejado, o desvio, o problema, tá certo? Então existe para isso um método, uma maneira, um jeito estruturado, científico, baseado em conhecimento, para resolver os problemas que são chamados problemas sistêmicos ou problemas que têm causas comuns. Então, tudo que está dentro de um sistema, de uma maneira de funcionar, que funciona como sempre e tal, que a gente chama de um sistema, que atende às definições de sistema, tem solução. Então,
Olha que notícia boa. Primeira notícia: todos os problemas têm solução. Se você ainda permanece com algum problema, é porque você não correu atrás da solução. Não dá para a gente ir muito longe neste vídeo, mas é simples. Dá para buscar a solução. Uma delas é essa, psicólogo, sei lá. Cada problema vai ter a sua solução. Mas a grande notícia é que todos eles têm solução. E não precisa de nenhuma alucinação, não precisa, enfim, de muita elucubração. Existem até problemas que são, e aí vou abrir e fechar um parênteses, que às vezes são problemas que a gente chama de espirituais, tá certo? E a gente vai resolver de maneira espiritual. Mas, de novo, são problemas que têm solução. Todos eles, não importa qual o tipo, eles só têm duas naturezas. Ou ele é sistêmico, que tem solução, ou então tem um outro tipo de problema que a gente tem que saber que existe, porque eles não têm solução. E isso é provado estatisticamente, através de método científico, através de análise de uma quantidade enorme de dados. E por que é científico? Porque uma vez que se definiu assim, ninguém conseguiu provar o contrário. É assim que funciona a ciência. Então vamos lá. Problema sistêmico que tem solução. Outro, que só pode ser outro se não for esse. Isso é o que a gente chama de problemas desvios, resultados indesejados, chamados de causas especiais. Oh, que legal! Então o mundo é dividido em problemas que têm causas comuns, entre aspas, fáceis de resolver, ou pelo menos resolvíveis, e problemas que têm causas especiais. O que são causas especiais? Causas especiais são aquelas que aparecem independente do sistema, independente da vontade das pessoas, independente de qualquer estudo, qualquer conhecimento, independente de tudo que se possa ter de conhecimento no mundo. Mesmo assim, existe um tipo de problema, causas indesejadas e desvios, resultados indesejados e desvios. E esse sim, esse é o tipo de problema que são os de muito menor quantidade, infinitamente menores, que são os chamados de problemas que têm causas especiais. E eu vou dar um exemplo. É aquilo que a gente no popular chama de fatalidade, mas tem que definir muito bem, porque isso daí para nós não serve o popular, a gente chama de senso comum. O que é uma fatalidade? Uma fatalidade é, por exemplo, quando está chovendo uma chuva com trovoada, e eu estou aqui, estou em casa, e de uma maneira não prevista, não possível de prever, de uma maneira que, apesar de todos os cuidados, tudo que foi feito, cai um raio dentro da minha casa e me mata. Então veja, não existe como prevenir esse tipo de problema, desvio, causas, resultados indesejados. Não tem como. Por mais segurança que eu tenha na minha vida, ficar dentro de casa, etc., mas, aconteceu uma coisa que ionizou o ar e o raio, ao invés de cair no para-raio, caiu aqui. Existem outros exemplos desse tipo? Existe. Você não tem controle daquilo que causa o problema, e esse é o fundamento da coisa. Ou seja, se você não tem controle, não tem possibilidade de controle, se está fora do controle de qualquer ser humano, então este é um tipo de problema, que é o número 2, e só tem 2, que a gente chama de problema, desvio, resultado indesejado,
que tem causa especial. Mas vamos deixar muito claro que essa distinção, ela depende da capacidade da pessoa de entender o mundo e do conhecimento. Quando você entende muita coisa e estudou bastante, você não cai na conversa de que aconteceu uma fatalidade, um acidente à toa. Muita gente quer enganar os outros dizendo: chefe, aconteceu um acidente. Não, você podia ter prevenido, portanto é uma causa comum. Então tudo aquilo que a gente pode prevenir é um problema, um resultado indesejado, um desvio com causa comum. Então dá para prevenir. Somente aquilo que a gente não tem controle é que a gente considera como realmente um acidente, uma fatalidade. Deu para entender? Então, para a gente que trabalha com conhecimento, para a gente que estuda, é cientista, conhece método científico, mede análise e solução de problemas, a gente fica indignado quando a gente olha alguns problemas, resultados indesejados e desvios que ficam abertos, ficam à toa. Quando cai uma ponte em que era previsível cair uma ponte, quando há uma inundação e é previsível que haja inundação, enfim, tudo aquilo que podia ser evitado, a gente chama de causa comum dos problemas, tá ok? São problemas evitáveis. Resultado, para finalizar, existe sempre uma luz para todos os problemas da humanidade, da cidade que você vive, do seu país, pouco importa, e os seus. É só buscar o conhecimento, buscar onde tem alguém que entende de método científico, método de análise e solução de problemas. Não adianta conversar com alguém igual ou pior que você, tá certo? Se alguém que tenha esse conhecimento a mais, que pronto, os problemas começam a ser resolvidos. Não serão resolvidos todos, porque cada problema que a gente resolve aparece outro, é assim a vida. E deixar para causas especiais, raríssimos, mas raríssimos mesmo, 1 em 1 milhão, problemas, desvios, resultados indesejados, que são devidos a causas que não podem ser evitadas. As causas que não podem ser evitadas são causas, por exemplo, de domínio da natureza. São causas de domínio de outra coisa, por exemplo, que é a natureza, que a gente não tem maneira de controlar a natureza, né? A gente costuma dizer que a natureza não reclama, ela se vinga. Agora, são fatos raríssimos também dentro da natureza. Não é qualquer coisa que acontece na natureza que a gente não pode evitar, porque a gente pode prevenir. Vai acontecer, mas posso prevenir. Eu posso prevenir não o problema, mas as causas, os resultados negativos, ok? Então, resumindo, para terminar, nesse vídeo de hoje, a gente falou o quê? Que todos os problemas podem ser resolvidos ou evitados, assim como os desvios e os resultados indesejados de alguma coisa. Basta a gente ir atrás do conhecimento ou de quem tem conhecimento para isso acontecer. Espero ter destrancado a mente. Obrigado por assistir, se inscreva, comente para a gente aumentar a nossa comunidade e até breve. Um abraço.